Capa: Allan Kardec, o que é o Espiritismo? Noções elementares do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos. Introdução de José Herculano Pires. Esta obra refere-se às noções elementares do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos e contém o resumo dos princípios da doutrina espírita e resposta às mais notórias objeções que podem ser apresentados contra o espiritismo. Allan Kardec ressalta que o espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Notícias sobre o livro. Este volume de Allan Kardec apresenta-nos o texto de uma obra de iniciação à doutrina. Muitos espíritas pensam que este pequeno livro introdutório não tem mais nenhum interesse. É uma ideia falsa, resultante da falta de estudo metódico e, portanto, sério do espiritismo. Nenhum estudante consciencioso endossa essa opinião. Pelo contrário, todos compreendem o valor permanente dessas páginas iniciáticas, que até mesmo os maiores conhecedores do assunto devem reler e consultar periodicamente. O Espiritismo é ainda tão mal conhecido e compreendido, mesmo dos que mais o estudam e falam e escrevem a respeito, que este pequeno trabalho de Kardec, justamente com sua simplicidade e seu caráter de síntese, oferece aos mais velhos espíritas a possibilidade de perceberem novas perspectivas e surpreendentes aspectos da doutrina. O que é o Espiritismo, escrito e publicado por Kardec em 1859, é um pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, que não se inclui propriamente na codificação, mas que está diretamente relacionada com o Livro dos Espíritos, editado em 1857, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. Isso demonstra que Kardec, depois da divulgação de O Livro dos Espíritos, pedra fundamental e marco inicial da codificação, sentiu a necessidade de oferecer aos interessados um roteiro inicial, bem resumido e simples. Ninguém se iluda, porém, com essa simplicidade aparente. Mesmo nesta cartilha espírita, muitos veteranos terão o que aprender. Por outro lado, é inegável a importância didática desta súmula, que serve ao mesmo tempo para avivar a memória, reajustar a visão global do assunto e, não raro, chamar a atenção do estudante, do professor e mesmo do mais profundo conhecedor para certos problemas que escaparam a uma apreciação acurada. Kardec sempre insistiu na necessidade de estudo assíduo, metódico e incessante do Espiritismo. E quanto mais seguimos o seu conselho, mais compreendemos a sua razão. Resta acentuar a importância desse livro de iniciação no tocante ao aspecto metodológico do ensino espírita. Com ele, Kardec inaugurou no Espiritismo uma disciplina hoje indispensável em todas as escolas de estudos superiores de ciência, filosofia, religião, artes e técnicas, a introdução. Com seu agudo senso de professor, formado na escola pestalozziana e orientado pela disciplina e o rigor lógico do pensamento francês, Kardec imprimiu a forma decisiva a essa disciplina no campo do conhecimento espírita.
Por mais que se queira hoje escrever novos trabalhos de introdução à doutrina, o que é evidentemente necessário, não se pode relegar ao passado nem simplesmente esquecer o que este livro oferece. Temos sempre que partir das suas premissas e de lembrar aos interessados a conveniência e, mais do que isso, a absoluta necessidade de ler e estudar essa obra do Mestre. Porque no passado e no presente, ninguém mais surgiu no mundo com maior capacidade e mais profunda compreensão do Espiritismo do que o autor dessa obra. Todos podem dar a sua contribuição à obra de divulgação do Espiritismo em nosso tempo, dentro de suas possibilidades de experiência e conhecimento. Todos podem ajudar as novas gerações a encontrar as relações das novas conquistas da cultura com os princípios espíritas, ou, de outro lado, a encontrarem as antecipações dessas conquistas no Espiritismo. Mas ninguém tem condições intelectuais e espirituais para superar Kardec, simplesmente pelo fato de que Kardec não é um autor isolado, um solitário do pensamento, mas o codificador, assessorado na Terra pelos companheiros de missão e assistido do além pelos Espíritos do Senhor. A obra que nos deixou não é dele, como ele mesmo sempre o afirmou, mas dos seus mestres espirituais. A doutrina que nos legou não é o kardecismo, mas o espiritismo, ou seja, a doutrina dos espíritos. Este livro de iniciação não escapa a esta condição. Foi escrito por Kardec, não há dúvida, mas sob a orientação dos espíritos, que não se interessavam somente pelo momento em que o espiritismo surgia, mas principalmente pelo futuro da humanidade, pelo desenvolvimento geral da cultura em nosso mundo. O espiritismo marcou um momento de transição da Terra para o plano superior e veio fundamentar essa fase. Não é obra de um século, mas a abertura de um novo ciclo na evolução dos séculos futuros. José Herculano Pires. Prólogo. As pessoas que têm do Espiritismo apenas um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer determinadas perguntas cuja resposta, sem dúvida, obteriam por um estudo completo da questão. Falta-lhes, porém, o tempo e quase sempre também a vontade necessária para se entregarem a observações perseverantes. Desejariam, antes de iniciar a empresa, pelo menos saber com o que estarão tratando, e se tal coisa merece o trabalho de se ocuparem dela. Por essa razão, pareceu-nos útil apresentar, no rápido esboço, a resposta a algumas das questões fundamentais que nos são dirigidas diariamente. Isso constituirá para o leitor uma iniciação preliminar e, para nós, tempo ganho, visto ficarmos dispensados de repetir constantemente a mesma coisa. O primeiro capítulo contém, sob a forma de diálogos, resposta às objeções mais comuns da parte dos que ignoram os princípios fundamentais da doutrina, bem como a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Esta forma pareceu-nos mais conveniente, por não se revestir da aridez própria ao estilo dogmático. O segundo capítulo foi destinado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre a qual a falta de uma perfeita instrução, o observador estreante deve convergir a atenção se quiser julgar com conhecimento de causa. Constitui, de certa maneira, um resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem, na maioria das vezes,
das falsas ideias feitas a priori sobre aquilo que se não conhece. Corrigir essas ideias é fazer frente às objeções. Tal é a finalidade desse apanhado. O terceiro capítulo pode ser considerado um resumo de O Livro dos Espíritos. Contém a solução pela doutrina espírita de um certo número de problemas de maior interesse. Problemas esses de ordem psicológica, moral e filosófica, diariamente discutidos e dos quais até hoje nenhuma filosofia apresentou soluções satisfatórias. Que se tente resolvê-los com o auxílio de toda e qualquer teoria, à exceção da chave oferecida pelo Espiritismo, e ver-se-á quais são as respostas mais lógicas e as que mais inteiramente satisfazem a razão. Este resumo não é apenas útil aos estreantes, que poderão aqui, em tempo restrito e a pequeno custo, colher as noções essenciais da questão, mas também aos adeptos, aos quais fornecerá o recurso da pronta resposta às objeções que não deixarão de lhes ser representados, e principalmente porque encontrarão, reunidos num esboço sintético e num golpe de vista, os princípios que jamais deverão deixar de ter presentes à memória. Para responder antecipadamente e em resumo à questão formulada no título, diremos que o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Pode ser definido assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.